Agora é hora. Já é? Podcast Cegaiada. Escuro. É cego. É, sim senhor, mais um podcast Cegaiada pelo YouTube. Bata na bolinha, chacoalhe o sininho, deixe o like lindo, para que a gente possa continuar levando para você esta loucura que é o podcast Cegaiada. Também na Rádio Vox Vision. Rádio Vox Vision, você baixa o aplicativo da Vox ou ouça Vox Vision no Web Rádio, como que é? Radiosnet. Web Radiosnet, isso mesmo. Na produção é o Bruno Branco, Teco Barbero, jornalista. Mazinho, eu aqui na mesa de som. Gabriel Cardoso no vídeo, no logo e nas fotos. Edição de Gabriel Cardoso, Chegando mais um podcast Cegaiada, onde a diferença está com você. Você faz a diferença. Bruno Branco, Teco Barbero e a nossa convidada de hoje. E daí, garotos? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus amigos aqui do podcast Cegaiada. Começando aí mais um episódio aqui com vocês, né? Hoje muito especial. Lucilene Urbano, uma grande ativista da pessoa com deficiência, porque esse mês é um mês muito importante, né? 21 de setembro, né? É o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Então a gente trouxe aqui a Lucilene para falar um pouquinho, né, sobre a mulher com deficiência, o papel da mulher com deficiência visual, visual com deficiência em geral, né? Mas antes, meu amigo Teco Barbero vai dar o seu recado. E aí, meu filho? Fala, turma dessa coisa maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Pois é, estamos aqui mais uma vez nessa coisa incrível que é o Cegaiada, trazendo aí mais uma convidada, como diz Mazinho Mazola, né, com muito garbo e elegância. Estamos aqui. E vai ser super bacana, né? Porque a Lucilene é uma amiga minha já há um bom tempo, a gente vem se falando, e ela tem uma história de vida super legal, e ela também é uma ativista, né? Como disse o Bruno aí, representante aí da mulher com deficiência, viveu uma experiência muito interessante recentemente, e nós vamos contar tudo isso aí. Lucilene, muito bem-vinda aí ao podcast Cegaiada. Se apresente para a gente, por favor, o microfone é todo seu. Boa noite, é uma honra estar no podcast Cegaiada, um prazer muito grande. Meu nome é Lucilene Urbano, eu sou representante da mulher com deficiência, sou ativista com honra, luto pela causa, e é um prazer estar aqui com vocês, meninos. Muito bacana. Começa contando um pouco pra gente qual que é a sua deficiência, né? A gente recebe muito aqui pessoas com deficiência visual, mas não é o seu caso. Então, eu tenho poliomielite, né? Eu sofri poliomielite aos 10 meses de idade, né? Quando deu a poliomielite, deu no corpo todo, eu movimentava só a cabeça, né? O corpo não mexia. Mas com muito tratamento dos meus pais, graças a Deus, eu fiquei com sequela só na perna, né? Então, eu uso cadeira, sou cadeirante, mas às vezes eu uso muleta também, né? Dependendo da ocasião, né? Eu uso cadeira, né? Mas eu uso muleta também. E aí, como é que foi a partir disso aí? Você conseguiu, né, com a ajuda dos pais, e a gente sempre reforça isso, né, que a pessoa com deficiência, ela depende, principalmente quando é criança ainda, né, muito do apoio da família, né. Sem isso, a gente não consegue, né, evoluir. Você teve a sorte de ter uma família que apoiou e conseguiu aí praticamente reverter boa parte daquilo que você tinha, né, como deficiência mais rígida, né.
É sim, né? Graças a Deus, meus pais fizeram de tudo, né? Tudo para me colocar em pé, né? Andador, tudo que eles conseguiram fazer, eles queriam me ver em pé. Até que eles me conseguiram pôr muleta, né? Eu andava com duas, aí depois eu achava que duas já me atrapalhava, eu larguei de duas, fiquei com uma, mas eles batalharam muito, sim. Os pais fazem parte da nossa vida, né? Mas, por outro lado, eles sofrem muito, eles sofrem mais do que nós, né? Por ver a gente em certas situações. Não tenha dúvida. E aí depois como é que foi? Você conseguiu estudar? Você se formou? Como é que é? Eu estudava, né? Minha mãe me levava no colo. Naquela época eu também não conhecia a sensibilidade, nem muito menos o preconceito. Muitas vezes a gente chegava a cair na rua, né? No colo, que era rua de terra. Às vezes chegava na escola toda suja, né? Mas eu ia estudar. E eu queria estudar como qualquer outra criança. Né? Então, naquela época também eu não conhecia ainda o que era uma acessibilidade e muito menos o preconceito. Na minha época não tinha nenhuma cadeira de roda. Eu via as pessoas deficientes chegarem no carrinho de mão, esses carrinhos de pedreiro, né? Nossa! Naquela época não tinha. Isso era em Sorocaba, não? Sorocaba. Tá. E aí, com o passar do tempo, né? Como é que foi? Aí a minha mãe, eu perdi meu pai, porque minha mãe tinha medo de eu crescer, né? Ficar uma adolescente, né? Ter namorado, gostar de alguém, essas coisas, e a pessoa não me querer. Então, Sim. eu sentia que a minha mãe prendia eu um pouco dentro de casa. Acho que ela tinha medo, né? Que isso acontecesse. Claro. Né? De eu querer sair e as pessoas não me querer. Mesmo assim, ainda nessa época, eu também não conhecia o preconceito. Né? Mas, mesmo assim, eu estudava. Aí eu comecei a ir para a escola, já comecei a ir sozinha. Comecei a fazer amizades. Muitos não se afastavam. Mesmo assim, eu também não conhecia o preconceito. Eu percebia que as pessoas eles não chegavam perto. Caramba. Então, assim, em qual momento você conheceu o preconceito? Então, vamos lá. Eu comecei a conhecer o preconceito porque minha mãe ficou viúva com 3 filhos e era uma mulher muito trabalhadeira e eu queria trabalhar para ajudar. Foi uma vez que eu estava, não esqueci hoje, na Braguinha, que Sorocaba, tinha um trailer precisando, estava escrito que precisava de balconista. E eu queria muito trabalhar. Eu fui lá, fiz o teste, mas o rapaz não olhou que eu era. Eu fiz o teste, daí ele falou, você passou no teste. Eu fiquei toda contente, né? Saí dali toda feliz. E saí. Quando ele me viu, que eu era uma pessoa deficiente, ele foi atrás de mim e falou que a vaga já tinha sido preenchida. Aquilo me doeu muito. Nossa. Aí eu comecei a perceber certas coisas, né? Que as pessoas olhavam no rosto bonito, queria o rosto bonito. Mas a gente não servia. Então, ali eu comecei a ver assim, o que era o tamanho do preconceito. Tanto que eu nunca consegui um emprego, para falar um emprego mesmo. O único emprego que eu consegui na minha vida foi uma banca de feira. Nossa! E o que te motivou a entrar para essa luta da pessoa com deficiência? O que te fez querer ser uma ativista? Foi justamente isso, né? Quando meus filhos arrumaram uma banca na feira, e teve um dia que eles não puderam ir. Aí me mandaram ir na feira. Na feira me discriminaram, não me aceitaram na feira. Não me aceitaram na feira, eu tive um problema na feira. Aí, isso foi os próprios feirantes que não te aceitaram ou as pessoas? Os feirantes. Não me aceitavam na feira. Aí eu peguei, e aí veio uma mulher dentro de mim, que nem eu sabia que eu era, e eu fui e falei, não, mas agora eu vou ficar. E fiquei. Enfrentei eles, passei, eles derrubavam a barraca, e eu voltava no outro dia. Então,
eu falo até hoje, quando o Silene Urbano nasceu debaixo de uma banca de feira. Hoje eu sou respeitada em qualquer feira. Você viu que a força faz, né? Ela acabou encontrando forças, né, na diversidade. Daí. E determinação, né? Determinação. Porque, é assim que tem que ser, né? Porque se não for assim, vai fazer como? A gente não faz nada. Exatamente. Não, imagina você chegar na feira pronta para vender vem alguém da própria feira e derruba sua barraca de propósito, só porque você tem deficiência. Então, assim, isso pura é ignorância. Do preconceito. Não, mas não é ignorância, é preconceito mesmo. É ignorância em todo sentido. Nossa. Preconceito. Pois é. Uma pessoa, qualquer coisa. É criminoso isso aí. Criminoso. E daí, Lucilene, você. Nem que não fosse deficiente fazer isso, por quê? Né? Para ninguém. Pois para ninguém. E aí, como é que você começou a realmente se tornar uma ativista? E o que você pensou que poderia fazer? Então, aí eu resolvi fazer o meu diário virtual, contar a minha história, né? Porque todo mundo tem uma história, né? E às vezes você guarda pra gente. Eu comecei a criar a minha história, meu diário virtual, achando que eu estava fazendo um diário virtual só para mim, né? Pela internet, comecei eu não sabia mexer muito com a internet, então eu comecei a escrever na internet. Mas isso depois de muito tempo, né, Lu? Faz muito tempo. Eu fiz meu blog e comecei a escrever ali o meu sentimento, as coisas que eu guardava para mim. Uhum. Mas, quando eu tomei conta, aquilo ali estava ajudando as pessoas. Um dia eu fiquei sem internet, quando eu voltei, tinha umas pessoas falando: agora que eu estou aprendendo a cozinhar, você parou? Quando eu fui ver, o meu blog, meu diário virtual, eu fui reconhecido em Portugal. Nossa! Eu fui um escritor de Portugal. Aí que eu fui ver que a minha história de vida estava ajudando outras pessoas, né? Caramba, que legal. Tanto que hoje, no meu Face, né, que eu tenho pessoas que achavam que nunca ia arrumar um namorado, ou estão casados. Pessoas que não. Olha que legal! Hoje anda quando a pessoa mais anda. Né? Aí, Mazinho, tem esperança para nós aí. Exatamente. Ajuda nós aí. Ainda resta esperança. Eu sou o Cupido. Olha, nos ajude. Então é isso que eu mostro, né? Aí quando eu vi, que eu falo, Deus me colocou nesse caminho, né? Então não tinha como voltar. Aí eu continuei, daí eu comecei a fazer escola começou a enfermada, palestra, eu dava palestra, e foi onde eu comecei minha luta, né? Chegava na escola, não tinha rampa, eu tinha aquelas escadas, eu fazia eles lá em cima me ajudar a descer, para eles sentir na pele o que eu sentia, né? Foi aonde começou a minha luta, colocando escada e rampa, né? As escolas também, então foi assim que eu comecei. E aí, hoje você é uma influencer, né? Praticamente uma influencer aí na internet e está fazendo trabalhos físicos, né? Você falou aqui em off para a gente que está, por exemplo, na Chácara do Idoso. E nessa semana, nesse mês aqui da pessoa com deficiência, você participou de uma experiência interessante. Conta para nós aí como é que foi a experiência aí. A de hoje? Isso. Então, hoje eu fui convidada pelo Instituto Você é Bonita para um dia de princesa, né? Para representar o Setembro Verde, a inclusão, né? Esse salão, ele resolveu mostrar para a sociedade que eles aceitam todas as pessoas em igualdade, através de mim. Então, eles me deram um dia de princesa, e foi um dia maravilhoso, pessoas maravilhosas, né? Me trataram super bem, abraçaram a causa, estão junto com a gente, né? Então, porque eu falo assim, para mim não tem pessoas amarela, branca, azul, para mim não tem igual, para mim não tem. Para mim são todas pessoas iguais, né? Então, eu achei bonito o gesto deles, né, comigo hoje.
eles abraçarem a nossa causa, que é o que eu luto muito, para a nossa sociedade nos enxergar, porque nós não somos vistos, nós somos invisíveis para a sociedade. E aí, Bruno? Cadê a Bruna? Cadê o Bruno? Eita. Voltei! Só- Voltei. Tá horrível. Eita. Esse negócio aqui tá ruim demais. Meu Deus. Tinha que Só ter. deixa Certo aí. Eu não posso falar mal de celular. Posso citar nomes aqui, né? Meu Deus do céu, que apuro agora, mano. Eu ia te chamar, então vou te dar um tempinho para você se recompor aí. Lu, você já contou, então, algumas coisas, né, que aconteceram com você, mas vamos falar um pouco de coisa mais interessante, coisa boa. Como foi essa experiência mais recente, mas você tem algumas outras aí que você gostaria de destacar? O que você tem para falar, e principalmente desse mês, né, que é o Setembro Verde? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma coisa muito importante, que era um sonho que eu tinha, que eu achava que eu não ia conseguir, era dançar. A maior vontade da minha vida era dançar. Eu sempre fui nos bailes, quando era jovem, tinha de minha juventude, mas eu não podia dançar, eu ficava no canto. Aí eu queria dançar. E lá na Chácara do Idoso, o professor de educação física dançou comigo, mostrou que eu podia dançar. Ai, bacana. Tô dançando, dancei até piseiro. Então, eu até chorei, de emocionada, porque ele realizou meu sonho. Ele mostrou para mim, ele é um professor incluso, sabe, super de boa. Ele mostrou para mim que, mesmo eu sendo cadeirante, eu posso fazer muita coisa. E demos um show lá no teatro. Demos um show lá no teatro. Coisa que até eu fiquei, depois que eu vi o vídeo, até eu fiquei abismada. Meu vídeo está aí no Instagram, no Facebook. E nem eu acreditava que era eu que estava dançando. Agora já gostei, agora toda hora eu quero dançar. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Você vê, né, Bruno? Uma coisa relativamente simples, né? Que é você fazer uma dança, faz toda a diferença na vida dela, né? Porque também, porque, ó, você vê, né, tem momentos, tem pessoas que acham assim, é uma dança, mas tipo assim, você não tem a dimensão do que causa isso naquela pessoa, né, no prazer que dá a ela, como a Lucilene tá dizendo aí, né. Então, e assim, o que eu queria colocar com isso é que, assim, muitas vezes a gente quer algumas ações simples que vão fazer a diferença na nossa vida, mas para as outras pessoas é simples de fazer e muitas vezes nem isso a gente tem. Nem isso. Verdade. Mas é que eu sempre falo para as pessoas. Até lá onde eu estava hoje, tem uma moça lá que assim, não era deficiente, que chegou lá bem para baixo. Até a hora que eu saí de lá, a moça já estava outra pessoa, sabe? Olha só. Tipo, por você conseguir transformar a vida. Ela chegou lá com outro cabeleireiro que ela foi, estragou todo o cabelo dela, então ela ia ter que cortar o cabelo assim, ela estava chorando. Aí eu fui perto dela, falei com ela, mostrei para ela que não é um cabelo que faz a gente bonita, né? Não é um cabelo. Aí ela saiu, eu saí de lá, ela estava outra pessoa. Ainda até falei, eu já ganhei meu dia hoje. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Falando agora sobre a sua deficiência, teve algum momento da tua vida, sendo pessoa com deficiência, que você sentiu assim muito, muito mal, que aconteceu alguma coisa que te deixou muito impactada, assim? Você teve esse momento que você até chegou a pensar em desistir dessa coisa de ser ativista, alguma coisa nesse sentido? Olha, vou ser bem sincero, já teve sim. Já teve momento de eu falar, vou deixar lá no Instagram. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter união. Eu falo isso sempre. Se a gente está numa mesa de reunião, aquela mesa, a gente está lutando não só por nós, a gente está lutando por um todo.
E eu não aceito discussão, essas coisas. Conversa de, vamos dizer, conversa de comadre numa reunião importante, né? E eu acho que quando nós estamos nessa luta, é que eu falo, eu luto Sorocaba, a outra luta em São Paulo, é uma luta só. Então a gente tem que ter união. Se a gente não tiver união, a gente não vai conseguir, né? Então eu me decepcionei muito isso, fui lá quando eu estava na ilha, no tempo da ilha, porque eu não quero cargo nenhum, posso trabalhar livre. Eu estou aqui, se vocês me chamarem aí, vem participar com a gente, eu vou, porque se a gente assumir um cargo, você fica livre, é responsabilidade, né? Sim. É livre. Então, eu nunca fiz cargo. Eu sou o que eu sou, né? Então, aí eu me decepcionei por causa disso, porque eu vi tanta luta se acabar em nada. Você acha que a desunião e a dificuldade que a gente tem de ter acesso a quem mexe com a sociedade, né, a pessoas, ou enfim, esses dois fatores que fazem com que a gente fique, às vezes, travado e faça com que a nossa luta, às vezes, seja cansativa demais, por isso que a gente tem esses momentos que dá vontade de desistir, acabar com tudo. Você acha que é por isso? Eu acho que sim. É que eu falo muitas vezes, tem vezes, a união é a coisa mais importante. Mesmo que uma cabeça pense diferente da outra, né? Eu penso de um jeito, sim, você pensa de outro, cada um tem um jeito de pensar. E o outro lado, às vezes a gente é obrigada a engolir sapo, ficar quieto, porque infelizmente acima de nós tem alguém. Sim. E às vezes a gente vai precisar daquele alguém, por mais que a gente não queira, né? A gente vai precisar. Porque se você for contra certas coisas, eles barram a gente, né? Então, muitas das vezes a gente é obrigado a engolir sapo, ficar quieto, em prol a nossa causa, né? Para favorecer o nosso lado, mas a união eu acho que é a mais importante. A gente sempre fala isso aqui, o negócio da união é uma das coisas que a gente mais fala aqui, não. Inclusive os cegos não têm união, né? Os deficientes visuais em geral, eles não têm união, né? Os deficientes, eu fico muito feliz, a galera, eu acho os deficientes físicos muito unidos, eu acho. O deficiente físico, não que seja... Pode não ser tão unido, mas é mais unido que o cego. Mas é bem mais unido que o cego. E o surdo também. O surdo é uma galera espetacular, eles são unidos. São muito. Então, Luciano, o que você tem para falar sobre as diversas deficiências que você lida, né? Você, por exemplo, tem contato com mulheres de diversas deficiências. O que você tem para dizer sobre isso? Por exemplo, uma característica de cada deficiência, talvez, enfim. E não são só mulheres, não, viu? Meninos, eu trabalho com homens também. Aí, ó. Bruno, olha, eu vou falar para você. Eu tenho um deficiente visual na ilha, que ele me conhece só pela fala de longe. Quando eu chego, ele não larga de mim um passo. Uma vez eu levei ele, nós fomos correr num cartódromo lá de registro, que a gente corria no kart, ele me convidou para andar de moto. Vou andar de moto. Ele ficou tão empolgado, que eu ainda falei para ele, ele é capaz de eu montar na garupa dele, que eu acho que ele ia dirigir melhor do que quem dele. Sério, eu adoro ele, até estou morrendo de saudade. Ele se chama Juan. Desde que eu conheci ele, uma vez eu levei ele no cinema, é moto, eu adoro moto. Então, o meu trabalho não é só com mulheres, eu defendo as mulheres, lógico. Sim. Né? Porque eu defendo o feminicídio também. Eu faço parte do feminicídio, porque nossas mulheres estão morrendo no dia a dia, né? Pois mas, com relação aí, você falou que o grupo deficiente visual é desunido, então vamos se unir. Vamos se unir. Difícil. Então, das deficiências que você lidar com cada um, qual que você sente que é a mais unida, assim, que poderia ser de modelo para as outras? A mais unida? Olha, bem a verdade, viu? São o síndrome de Down, tipo, o pessoal da PAI. Isso.
Porque são um amor. Isso é mesmo. O pessoal da PAI é mesmo. E a família participa muito, né? O pessoal da PAI, a família do Down, né? Pessoas que frequentam a PAI, eles são muito, assim, participantes. A família do cego, sei lá, o deficiente em geral aí não participa tanto quanto esse pessoal aí. É impressionante. A família. Então, é que aí... É outra coisa. Aí, gente, tem uma característica que não tem como, né? Porque esse pessoal, por exemplo, com deficiências mais severas, se a família não levar, não estiver junto, não tem como acontecer nada, né? Diferente de outras deficiências. O surdo, ele se locomove sozinho. As pessoas com deficiência física, algumas conseguem, né? Então, muitas vezes a família acaba ficando de lado mesmo, porque não é aqui, não vive aquilo, não se interessa. Então, é uma outra questão de interesse. Agora, esses aí, que é muito bacana, a família compra a ideia, porque senão a criança, o adolescente, ali, o jovem, ele não tem como sair de casa ou então sair de uma clínica, né? Então, ou é família ou não é ninguém. Agora, o visual, por exemplo, se ele consegue, que nem o Bruno, ele tem uma proatividade, uma mobilidade fantástica, não é todo mundo que é que nem o Bruno aí, né? Mas, assim... Eu queria conhecer seu gosto. As coisas que ele quebra pela estrada aí, né? Tudo bem. Poste que... Outro dia, o bairro da casa dele ficou sem energia elétrica, ele derrubou o poste, não. Que conversa de energia. Ele deu uma cabeçada, chifrou o poste, energia... Cabeçada em poste eu dou direto, que eu vou Presa- correr pra pegar o ônibus. A empresa de energia foi correndo lá. Eu sou um cego que é assim, eu sempre... Não, mas sabe o que eu falar pro Juan? O Juan andava na ilha, aprendeu, sabe? Que, às vezes ele continuava e falava, Juan, isso é charme. Às vezes ele ficava nervoso, pra Lucy. Falei, que é nada, a gente dá umas trombadas, a gente escorrega, é charme. É nosso charme. É charme. Deixar As pessoas olham, o bairro sem energia é charme, sim. Eu falei, deixa eu ver, não é charme, nosso charme. Cada um tem seu charme, né? Mas eu falo que nós deficientes, cada um tem seu charme, né? Acontece da gente escorregar, cair, você dá trombada pro poste. É nosso charme, né? Dá uma disfarçadinha, mexe no cabelo, né? Agora, ô Lucilene, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando. Agora nosso podcast está chegando ao seu final, né? Passa rapidinho demais. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pela rádio, né? A importância da deficiência para quem está em casa e precisa sair do casulo, enfim. Olha que eu tiro do casulo, hein? E aí, o que você diz tanto para as pessoas com deficiência quanto para seus familiares? Bom, esse é um recado importante, hein? Que eu vou estar te falando agora, né? Vocês que estão aí ouvindo o podcast, eu gostaria de dar um recado para vocês, principalmente para vocês pais, né? Que eu sei que é doloroso, muitas das vezes vocês saírem com os filhos, as pessoas olharem na rua, comentarem, perguntarem, eu sei como é doloroso. Porque eu muitas das vezes, eu imagino o que minha mãe passou quando saía comigo no colo, grandona, 10 anos. Mas eu falo para vocês hoje, pais, com a experiência que eu tenho hoje, deixa teus filhos saírem voar, porque nós precisamos voar. Eu, quando voei, eu cresci. Eu aprendi a cair e levantar. Cada vez que eu caio, eu levanto muito forte. E a gente tem que aprender que os olhares da pessoa não importa. A gente tem que olhar com o coração, né? A gente tem que olhar com o olhar do coração. Os pais sofrem muito mais do que a gente. Mas se vocês não tirarem os filhos dentro de casa, eles não vão se desenvolver, eles não vão se integrar à sociedade. Então, pega teu filho, pega seu filho pela mãozinha, vai dar uma volta com ele por frente. Vocês vão ver como é gostoso. Não importa de que maneira ele seja. O importante é a maneira com que os seus olhos veem seu filho. O resto não importa. Esse é o recado da Lucilene Urbano para todos vocês. Maravilha! Antes da gente encerrar, só queria uma outra mensagem curtinha
sobre a sociedade. O que tem que mudar na sociedade, Lúcio, do seu ponto de vista aí, já que é o que a gente faz, né? Mexer com a sociedade. Bom, a sociedade, eu acho que o que tem que mudar na sociedade é como eu sempre falo, se for para você julgar, não abra a boca. Nós somos invisíveis para a sociedade. Eu penso dessa forma. A sociedade tem que parar de julgar, criticar e aprender a abrir os braços e receber as pessoas da forma que ela é. Não importa do que forma ela seja. A gente tem que ser um só, né? Para que a nossa sociedade ela seja unida. A união faz força e a força faz a diferença. Tá aí, mesmo. Tá aí, né? Não tem o que acrescentar. Não tem o que acrescentar. Falou bonito, sensacionalmente, é isso mesmo. A coisa funciona assim. Não tem nem o que dizer, né? Não. E eu adorei falar com vocês três, hein? Adorei mesmo. Adoramos falar com você também. Que bacana, foi maravilhoso, né? E aí, Bruno? Muito obrigado, Lucilene, pela sua participação aqui com a gente. Foi muito importante ter você aqui, ainda mais nesse mês tão especial, né? Que é dedicado a pessoa com deficiência. E para você que está aí nos acompanhando, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu comentário aí embaixo. O que você acha da sociedade? O que precisa melhorar para a sociedade ser um pouco mais inclusiva? Bora comentar aí embaixo, deixe seu comentário. E semana que vem tem mais podcast Cegaiada. É isso aí, Lucilene. Quero agradecer mais uma vez, né, a sua presença aqui. Super enriquecedora, né? Foi super bacana. Tenho certeza que vai mexer aí com o brilho de todo mundo, aí, com o orgulho de todo mundo, pelos seus comentários, né? E, gente, quero convidar você que acompanha aí o nosso podcast Cegaiada. Se quiser estar aqui com a gente também, manda mensagem aí pelas nossas redes aí, pelo YouTube. Vai ser um prazer receber você que acompanha a gente também. É verdade, aqui. Então. Detalhe aí, né? Então, Bruno. Uma história, gente, você que tem uma história aí de superação, uma história de vida que você sempre quis contar em um podcast, pode entrar em contato com a gente, troca uma ideia, deixe seu contato aqui nos comentários embaixo aí no vídeo, também na Vox Vision, no site da Vox Vision, e a gente vai entrar em contato com você e vai te trazer aqui no nosso podcast para você falar aí pro mundo a tua história. É isso, gente? É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau. Tchau, um beijo a vocês. Beijo, Lu. O que eu acho é o seguinte, sabe? Sim. Então é o seguinte, o que eu acho que a pessoa, vamos supor que eu sei as cores, não é? Agora, sempre você nasceu assim, eu nasci pequenininho. Escuro. Podcast Cegaiada.